O nosso bom dia a todos e todas, neste domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o nosso capítulo a ser estudado é o capítulo de número 22, Estranha Moral. Como sempre, antes de iniciarmos os trabalhos, nós gostaríamos de lembrar os companheiros e companheiras do site da Sociedade Espírita Allan Kardec, que é www.seacpoa.org. Neste site vocês encontram todas as atividades que a casa nos disponibiliza. Lembrando também sempre que aos domingos, junto com o Evangelho, nós temos a evangelização de jovens e de crianças, e mais o ciclo de paz. É das 9h30 também às 11h30. Todos aqueles que tiverem jovens, crianças, que queiram trazê-los para iniciar o estudo, né, o conhecimento dessa doutrina que tanto nos consola, durante o ano nós temos, então, estas atividades. Então, vamos ao nosso trabalho. Escolhemos do próprio capítulo, que está onde Allan Kardec coloca abandonar pai, mãe e filhos, uma passagem do evangelista Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30, que nos diz assim: Então, disse-lhe Pedro, quanto a nós, desde que tudo deixamos e te seguimos, Jesus lhe observou, digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Façamos a nossa prece, agradecendo a Deus nosso Pai a grande oportunidade, como sempre referimos, da vida, da existência corpórea como forma de aprendizagem. Este instrumento metodológico, pedagógico, que Deus, nosso Pai, nos permite para o aprendizado e para o crescimento, enquanto espíritos imortais. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo as lições desta manhã, entendendo esta tua moral, ainda tão estranha para nós, porque não conseguimos compreendê-la na sua profundidade. Que o teu amor, a tua sabedoria, esta humildade e abnegação pela lei, através deste conhecimento, faça-se presente em nossas vidas. Que os amigos espirituais que estão aqui conosco nos oriente, nos ampare e nos entoure, e que possamos aproveitar ao máximo estes momentos. Com a permissão daqueles que coordenam esta atividade, iniciamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Para apresentar, então, este capítulo, hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso companheiro Paulo Renato Goulart, que é trabalhador da Sociedade Espírita Porto-Alegrense, que é coordenador de grupos de estudos da educação mediúnica e divulgador da doutrina espírita. Com a palavra, então, o nosso companheiro. Acho que mais. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do nosso doce Mestre Jesus nos abençoe nessa manhã e continue nos abençoando sempre. Então, para esse capítulo que nos foi proposto, nós vamos colocar aqui alguns itens que soam para nós um pouco estranhos, realmente, né? A gente pensando em Jesus, o Mestre amoroso, né? Então, parece, a princípio, que algumas passagens, algumas palavras que foram registradas pelos evangelistas, que teriam sido ditas por ele, soam estranho, né? Parecem estar confrontando com a sua doutrina. Então, primeiro aqui, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Chocante, né? Não odeia a sua mãe, seu pai, seus irmãos, etc. Está em Lucas 14, 25. Depois em Mateus 10, 34. Não vim trazer a paz. Não cuideis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Também é alguma coisa que precisa ser refletido, né?
E finalmente, vim para lançar fogo à terra, e o que desejo, senão que ele se acenda? Está em Lucas 12:49. Então, quando a gente não entende o que Jesus está dizendo, quando a gente não consegue compreender, né, e imaginar que Jesus tenha dito aquilo, é de fato porque nós não estamos entendendo. É preciso, quando a gente estuda o Evangelho, que a gente tenha consciência de que o Evangelho foi escrito há 2000 anos atrás, aproximadamente. Foi escrito numa cultura que é totalmente diversa da nossa, completamente diferente. Em idiomas, né, que eram muito pobres em termos de vocabulário, né? Então, uma palavra, às vezes, significava muitas coisas. E a gente vai ver no primeiro versículo que nós falamos, aquele que quiser vir a mim e não odeia o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, né, não pode ser meu discípulo. O Kardec solicita para um amigo dele, o senhor Pesani, que era um estudioso dos idiomas da época de Jesus, que era o hebraico, o aramaico, o grego e o próprio siríaco também, que se falava naquele tempo. E ele vai, então, fazer uma nota ali no item 3º desse capítulo, falando sobre o verbo odiar. E o verbo odiar, nesses idiomas que nós referimos, significa não o que significa para nós, né? Para eles, significava amar menos. Olhem que aí muda a configuração, né? Então, a gente vai começar a entender um pouquinho, porque se a gente amar mais ao nosso pai, amar mais à nossa mãe do que Jesus, e Jesus simbolizando a presença de Deus na terra, e a gente tem o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se a gente amar mais o pai, se a gente amar mais a mãe, a esposa, o que quer que esses nossos familiares digam, terá um peso maior do que Jesus diga. E a gente não vai poder ser discípulo do Cristo. Nós temos um exemplo disso marcante com a história de Paulo. Saulo ainda, quando foi visitado, digamos assim, por Jesus, às portas de Damasco, né? Jesus apareceu a ele. Ele, então, tem uma transformação profunda a partir dali, vários fatos ocorrem. Ele vai visitar Gamaliel, etc. E ele acaba no deserto, né? no oásis de Dan, que era um deserto, que era uma tenda onde havia tecelagem de tapetes, de tendas, que era do irmão de Gamaliel, que tinha uma rede comercial nesse sentido. E ele fica ali durante 3 anos, com um casal, Áquila e Prisca, etc., né, que vieram fugidos, inclusive, de Jerusalém, em função da sanha do doutor de Tarso, na época. E depois, então, de passados esses 3 anos, ele retorna a Damasco, né? Acaba falando na sinagoga de Damasco, mas no final se dirige também a Jerusalém para encontrar os apóstolos, tem todo um processo que ocorre lá, e depois ele vai em direção a Tarso. Ele estava com sede de afeto da família, né? E ele se dirige ao pai, extremamente magro, com a pele crestada, era diferente, né? A barba crescida. Então, os próprios servidores da casa não o reconheceram, né? E ele solicita, então, a presença de Isaac, que era o pai dele, e o pai, de imediato, reconhece que era o filho, que ele acreditava que estava enfermo, né? Uma enfermidade teria acometido ele pelos sortilégios dos galileus, né, de Jesus, dos seus seguidores, etc. E Paulo diz que não, ele nunca esteve doente, né? E aí, no final do diálogo, o pai coloca ele numa situação bem difícil. Então, que tu escolhas entre o Galileu, o carpinteiro Galileu, e a mim. Olha que situação difícil, né? E o Paulo, então, quase chorando, né, porque sentindo uma dor profunda no coração, ele dirá: Pai, meu pai, ambos necessitamos de Jesus. Olha, Paulo fez a escolha, né? Então, é bem nesse sentido. Se não amarmos mais
a Deus, a Jesus, como é que nós vamos segui-lo? Né? Não tem como, não quer dizer que a gente vai odiar o pai ou a mãe, não de forma nenhuma, porque quando a gente se converte ao Evangelho de fato, profundamente, nós vamos servir muito melhor aos nossos familiares, aos nossos amigos, porque aí teremos recursos emocionais para isso. Né? Vejamos a segunda parte. Não vim trazer a paz, mas a espada. O que significa isso? Jesus coloca, não cuideis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. A espada é um instrumento de luta. E normalmente essa luta, que é uma característica do ser humano, é uma luta para fora. Né? Nós colocamos a espada em riste, lá na época dos combates do passado e ainda do presente, né? Não é mais a espada, mas é, sei lá, tem várias armas que se utilizam, mas sempre é um movimento para fora. E que movimento é esse? É o movimento de nós projetarmos os inimigos internos que estão dentro de nós. A gente, como não tem a maturidade psicológica e espiritual para tratar internamente esses inimigos, para resolvermos essas questões internas, nós projetamos de forma natural. E aí vamos combater o inimigo externamente na pessoa daquela pessoa que está na nossa frente. Que nós vamos chamar de intolerante, de egoísta, de orgulhoso, de prepotente, sem nos darmos conta que apontando para ele, ou a espada ou o dedo, nós estamos apontando para nós, os inimigos que estão dentro de nós. E na consciência de sono, que ainda caracteriza grande parte da humanidade, nós não nos damos conta desse inimigo que está dentro de nós. Então, a espada que Jesus nos traz tem uma característica muito peculiar. É uma espada ensarilhada, quer dizer, uma espada na bainha, embainhada. O Emmanuel coloca de uma forma muito bonita que a espada de Jesus simboliza uma cruz fincada na terra. É uma cruz fincada na terra. A cruz simboliza a espada. Né? Então, a paz que Jesus nos trouxe não é a paz do mundo. Emmanuel vai colocar no capítulo 104 do Caminho, Verdade e Vida justamente isso. Assim, no sentido comum, ter paz significa haver alcançado recursos externos que possibilite ao corpo vegetar sem maiores cuidados. E a criatura cercar-se de servidores, apodrecendo na ociosidade, diz Emmanuel, e ausentando-se dos movimentos da vida. É mais ou menos essa conceituação que se tem de paz. Mas, com certeza, Jesus não endossaria uma paz dessa condição. Tanto que ele disse, né, está lá em João 14, a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas não vou-la dou como o mundo a dá. Não é essa paz cercada de servidores, de ociosidade, que Jesus veio nos trazer. Absolutamente não é essa paz. A paz do Mestre é justamente essa luta libertadora, é a espada ensarilhada, é o convite para nós mudarmos o movimento, não mais o movimento externo, na batalha externa contra o nosso irmão. Essa espada se vira agora para o nosso coração, trabalhando a nossa intimidade, trabalhando a nossa alma, trabalhando os nossos sentimentos. Como nos diz Paulo numa passagem, numa das suas cartas aos Hebreus, ele dirá assim, que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto onde ocorre a junção da alma e do espírito. Ou seja, penetra em nosso âmago de forma profunda, porque é aí que nós precisamos trabalhar. Trabalhar o nosso mundo de dentro, trabalhar o nosso mundo interno. Os elementos que nos tiram o equilíbrio, que nos fazem perder a paciência, que nos fazem voltarmos contra o nosso irmão,
E é assim que nós vamos perceber que os quadros do mundo, as paisagens que se constituem no mundo, estão repletas dessas almas com a espada em riste. Essas almas que mergulham ainda na consciência de sono e não conseguem perceber que o trabalho é dentro, é no mundo de dentro. É isso que Jesus nos propõe e que o Consolador prometido, a doutrina espírita, vem trazer com todas as luzes, com toda a clareza, para que a gente consiga acordar dessa letargia milenar, secular, né? E comecemos de fato a trabalhar dentro de nós. Os apelos do mundo, no geral, são para as questões externas, sempre para as questões externas. Alcançar a felicidade é ter muitas coisas. É preciso ter uma aparência maravilhosa, né? Uma criatura gigantesca com aparência maravilhosa, que todos se encantem com aquela pessoa. Mas a essência como é que se encontra? Jesus tantas vezes taxou aqueles doutores da lei, né, os fariseus da sua época, na condição de túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. A gente precisa abrir a porta desse túmulo, a porta da nossa alma, e começarmos a trabalhar dentro de nós. Porque só assim a gente vai conquistar de fato a felicidade. Só assim a gente vai alcançar essa paz que tanto nós ansiamos alcançar. Sabe, aquela serenidade que nos toma o coração, que nos eleva, que nos faz perceber a vida a partir de uma outra perspectiva. Não mais na revolta, não mais na rebelião, não mais no ódio, não mais no rancor, na prepotência, mas nessa instância espiritual elevada, onde a gente vê, enxerga e percebe a ação de Deus em tudo, em todas as coisas. Isso é um movimento da alma. A alma que se abre. É a alma cansada já das lutas externas e que deseja de fato alcançar essa condição de reino de Deus que Jesus nos propõe. Nós vamos ler uma passagem aqui também bem interessante, que está registrada em Emmanuel, que ele nos fala: embainha a tua espada, Fonte Viva, capítulo 114. Quando é que ele fala isso, embainha a tua espada? Quando ele é preso e Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado. Aquele grupo de pessoas que vieram prender Jesus, capitaneadas pelo seu discípulo, por Judas, né, que o havia traído. E o que Jesus faz? Jesus põe a mão para curar a orelha do soldado e diz imediatamente para Pedro, né, Pedro, embainha a tua espada, porque com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então, nós destacamos aqui, que é muito interessante para a gente ter uma ideia do que significa essas lutas externas. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desavora o coração. Olhem só, ideais superiores e aspirações sublimes longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor: embainha tua espada.
embainha tua espada. Como é difícil para nós, né, esse movimento de nos voltarmos para dentro, tirar a arena das lutas externamente, colocarmos internamente, para realizarmos esse bom combate interno, nos transformando. Essa é a luta regeneradora que Jesus nos propõe, né? E com esse pensamento de Emmanuel, no capítulo 114 do Caminho, Verdade e Vida, embainha tua espada, do Fonte Viva, embainha tua espada, nós nos recordamos numa passagem do livro No Mundo Maior, onde Calderaro encaminha André Luiz numa sala de hospital, num quarto de hospital, onde ali estava uma dupla de enfermos, um encarnado e um desencarnado. É o capítulo 3º, a casa mental do livro No Mundo Maior. E então o Calderaro vai comparar o cérebro como um castelo de 3 andares. Ele coloca que no primeiro andar desse castelo de 3 andares estaria a casa do subconsciente. Todos os instintos animalizados, o que a gente já realizou no nosso passado milenar, multimilenar, estaria ali arquivado nesse subconsciente no primeiro andar, então. No segundo pavimento desse castelo de 3 andares estaria a casa do consciente, daquilo que a gente veio fazer nessa existência, porque a gente não veio por acaso aqui na Terra. Todos nós estamos investidos de uma programação espiritual. Essa programação espiritual foi estruturada no plano espiritual antes da nossa reencarnação, com quem nós reencarnaríamos, os nossos familiares, nossos pais, tudo perfeitamente estruturado. Não existe acaso. Uma programação espiritual que cada um está investido. Então, o segundo andar desse castelo de 3 andares seria a casa do consciente dos trabalhos que nós viemos desenvolver nessa reencarnação. E no terceiro andar, a casa dos ideais superiores a serem atingidos, a serem alcançados. E o Calderaro pede para o André Luiz observar o cérebro de um e o cérebro de outro. E nessa observação, André Luiz percebeu que o que um pensava se projetava no cérebro do outro, e vice-versa. O encarnado e o desencarnado, o obsessor, que estava exercendo um processo obsessivo sobre aquele indivíduo enfermo, mas por um processo de perfeita sintonia. Em função de ódios do passado, etc., essas criaturas se imantaram nessa condição, nesse processo obsessivo. Eles teriam rolado da casa dos ideais superiores, não conseguiram se fixar na casa dos trabalhos a serem realizados no presente por falta de força de vontade e caíram finalmente nos instintos animalizados do passado, no subconsciente. Eles se odiavam profundamente, estavam sempre em litígio, em briga, em discussão, em conflito. O que um pensava estava projetado no cérebro do outro. Isso nos remete ainda a um pensamento de um neurocirurgião americano. Na década de 1979, ele lançou, 78 ou 79, lançou uma teoria chamada teoria do cérebro trino, em que ele fez uma configuração do cérebro como sendo 3 em 1, né? Onde a parte mais arcaica, mais primitiva desse cérebro, ele chamou de cérebro reptiliano, dos répteis primitivos, há 200 milhões de anos atrás. Cobrindo esse cérebro primitivo, uma nova camada de novo córtex primitivo, onde está estruturado ali o sistema límbico, que é a sede das emoções primárias, medo, cólera, raiva, etc. E nessa estrutura estaria, ele chamou de cérebro paleomamífero, dos primeiros mamíferos, com 100 milhões de anos de existência aproximadamente. E cobrindo essas duas regiões primitivas, uma região que ele chamou de neocórtex, que teria aproximadamente 500 mil de anos, dos mamíferos superiores do homem, portanto. Então vejam que interessante, nós temos essa estrutura do neocórtex, que é a parte mais
digamos assim, superior do nosso cérebro, né? Onde a gente pensa, onde a gente reflete, tem todas as capacidades notadamente humanas, há 500 milhão de anos, confrontando com estruturas que têm 100 e 200 milhões de anos atrás, numa circuitaria neural que se emaranha, se entrega, né, nessas duas estruturas arcaicas, onde estão os elementos que correspondem à nossa condição animal primitiva, os nossos instintos, as raízes dos nossos instintos. Tem um autor chamado José Max Mesquita, no livro O Homem e Sua Felicidade, e ele cita um biólogo chamado René Dubos, e esse biólogo diz o seguinte: o homem, quando ameaçado, ele raspa o chão com as patas, porque o touro paleolítico que está adormecido dentro dele se manifesta. São essas raízes dos instintos primitivos. Dá para entender isso? Se nós não trabalhamos esses elementos elevados da nossa mente, se nós não nos fixamos na área do presente, da proposta de transformação que fomos investidos nessa reencarnação pelo projeto espiritual da nossa existência, nós vamos rolando dessas áreas mais elevadas para esse campo instintivo. E aí a nossa vida se caracteriza tão somente por sermos conduzidos pela onda que impera no mundo. Nós vamos nas redes sociais e vamos ali detonando, vamos entrando em sintonia com as vibrações mais pesadas, brigando, xingando no campo da política, no campo dos pensamentos, das mais diversas ondas de pensamentos, né? Das filosofias as mais diversas, e vamos entrando ali, divulgando notícias falsas, fazendo, enfim, nós entramos realmente nesse campo dos instintos animalizados, e o ódio verte, e a violência impera nesses campos. Mas nós somos seres conscientes, nós somos pessoas que pensam e que sentem. E quando a gente vai fazendo esse movimento de abrir o coração para essa instância superior da vida, nós vamos nos banhando no sol do amor, da espiritualidade superior e, sobretudo, do sol do amor de Jesus em nossos corações. Esse movimento da conversão é um processo lento, mas que precisa ser alimentado. Aquela sementinha que a gente plantou e que deixou ao sabor do tempo, sem nenhum cuidado, ela não vai desabrochar. Ela não vai frutificar. É preciso cuidado, né? Por isso que nós estamos falando, a gente cuida tanto das questões da matéria. Às vezes nós investimos toda a nossa energia na conquista de riquezas materiais, vivemos uma vida inteira em busca da riqueza material, e deixamos o tesouro verdadeiro que está dentro de nós, ali como uma sementinha largada, sem nenhuma atenção. O que vai desenvolver? Vai desenvolver aquilo que nós damos atenção. Vai desenvolver as coisas que nós estamos colocando a nossa energia ali. Então a gente vai chegar no final da vida ricos, entre aspas, de coisas, e mendigos da alma. Mendigos da alma. O que ocorre depois da nossa desencarnação? O que vai acontecer com cada um depois da nossa desencarnação? Jesus também deixou colocado isso. A cada um será dado segundo suas obras. Não é? A cada um segundo suas obras. E se nós não cuidamos da nossa alma, se nós não cuidamos desse tesouro interno, que é o tesouro verdadeiro, a gente investiu a nossa energia para cuidarmos do tesouro externo, que a traça corrói, que a ferrugem consome. Quando nós desencarnamos, por nossa condição espiritual, chamado peso específico de nossa alma, de nosso perispírito, nós vamos ser atraídos para uma região correspondente a essas vibrações que nós emanamos de nosso perispírito, denso, pesado nessa condição. Aí a gente quer, meu Deus, eu quero ir para nosso lar, né? Todo mundo deseja, todo espírito quer ir para nosso lar. Nosso lar é uma cidadezinha
espiritual, uma colônia espiritual que está sobre o Rio de Janeiro, como dizem, né? Existem várias cidades espirituais localizadas nos conglomerados humanos aqui da Terra, da crosta. Aliás, as cidades que se formaram aqui são reflexo dessas colônias espirituais, né? Então, nós desejamos, no geral, ir para nosso lar, mas não corresponde às nossas ações, aos nossos pensamentos. Se nós desencarnamos com esse peso, né, específico, denso do nosso perispírito, nós não vamos passar da região umbralina, não tem como, é um processo de vibração, é sintonia pura, não é Deus que está mandando aquele vai para lá, aquele não, somos nós escolhemos para onde nós vamos. Não há um Deus que indique, olha, esse eu vou mandar para o inferno, aquele eu vou mandar não sei para onde, não, somos nós, é nós que escolhemos, consciente ou inconscientemente. Sempre a voz da consciência está nos falando, mesmo que a gente não tenha consciência plena, a voz da consciência está em nós, né? Porque a lei divina está escrita em nossa consciência. Com as nossas ações, com o nosso comportamento, a gente vai determinando para onde nós vamos após o nosso desencarne. Então, meus irmãos, a gente precisa fazer essa reflexão profunda. Para onde nós estamos seguindo nesse mundo? Qual a direção da nossa existência? Todos nós também queremos, e a doutrina espírita tem trabalhado muito isso, um mundo de regeneração, não é? Um mundo de regeneração, onde o amor predomine. A gente sabe que o mundo de regeneração ainda não é um mundo celestial, é um mundo que tem ainda dificuldades, mas o bem predomina sobre o mal. Diferentemente da condição que estamos vivendo nesse mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. A matéria predomina sobre o espírito. Daí o nosso esforço imenso de fazermos com que o espírito em nós predomine sobre a matéria. Os nossos objetivos, os nossos anseios, o nosso trabalho, busque mais focalizar o espírito, em detrimento dessa predominância absoluta da matéria. Isso é um trabalho que a gente tem que realizar. Então, para a gente construir esse mundo melhor, muitas vezes a gente espera que coisas ocorram, que espíritos aos milhões reencarnem na Terra, como está ocorrendo de fato. Espíritos elevados que vão trabalhar no campo das artes, no campo da política, enfim, de todas as áreas do comércio, da indústria, esses espíritos estão realmente reencarnando. Mas, se nós quisermos ficar, esse é o processo, né? Se a gente quiser herdar esse mundo de regeneração, nós precisamos nos regenerar internamente. É um mundo de regeneração. Então, a regeneração pelo amor, pelo bem. Daí a gente vai entendendo essas palavras de Jesus. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Não é a terra de fora que ele está falando. Jesus não quer incendiar a terra, não quer incendiar os campos. Ele quer incendiar a terra do nosso coração. Com a chama do amor. Dessa luz espiritual. Mas a criatura já está muito cansada da matéria, né? O ser humano precisa já estar num ponto de maturidade, de vivência, que ele já está cansado das lutas externas do mundo, das conquistas que não levam a coisa alguma, porque às vezes esse investimento de conquistar coisas externas deixa um vazio no final da vida, um vazio, um frio, uma geleira no coração. Porque a gente olha para trás e não vê nenhum afeto. A gente não constituiu afetos. A gente não auxiliou o nosso filho, o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, o nosso parente. A nossa vida foi um processo de profundo egoísmo.
voltado apenas para nós mesmos. E é justamente nessa configuração que nós nos colocamos como guerreiros externos, lutando e brigando com todo mundo. Não aceitamos nada. Ninguém pode pisar no nosso pé, não pode dizer uma vírgula que destoie daquilo que a gente pensa, porque senão a gente ataca, é um inimigo. E percebendo e vendo com toda clareza a nossa intimidade e esses inimigos de dentro, Jesus veio nos colocar todos esses elementos. Veio trazer chamas para incendiar o nosso coração. Mas é preciso que nós tenhamos ouvidos de ouvir. É preciso que nossa alma esteja sedenta desse amor divino, para nos retirar dessa letargia da vida, dessa vida que nós temos levado comumente, né? E nós percebemos esse tesouro divino, sublime, que está dentro de nós, que está ali esperando a nossa ação, esperando o nosso trabalho, para que despertem essas sementes divinas. São sementes de luz que Deus disseminou em nosso coração. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que trazemos potenciais divinos, assim como Jesus demonstrou esses potenciais, né? Nós trazemos potenciais divinos que necessitam ser trabalhados para despertarem, para desabrocharem. Então, numa outra dimensão de perspectiva de vida, que será constituída a partir desse mundo de regeneração, com a regeneração da criatura humana, com a regeneração de todos nós. Nós temos ainda no Fonte Viva um outro capítulo muito interessante, intitulado A Humanidade Real. Humanidade Real. E Emmanuel vai falar nesse capítulo que Jesus havia passado uma semana inteira de intensas flagelações. Ele foi traído, ele foi preso, ele foi crucificado, foi açoitado, né? Depois crucificado, morto e ressuscitou no terceiro dia. E durante essa semana de intensas flagelações, ele não se defendeu, ele não acusou, né? Ele foi traído, foi abandonado pelos seus discípulos diretos, os seus apóstolos, foi negado por Pedro, né? Um só ficou aos pés da cruz, que foi João, junto com as mulheres, a mãe, a Joana, né, de Cusa, e outras mulheres que ali estavam, todos o abandonaram, daqueles que constituíam a escola apostolar, né? Ele não se queixou, ele não falou mal, ele não se defendeu. E é interessante, Emmanuel coloca que, apresentando esse Jesus crucificado ao povo, Pilatos não diz, eis a vítima, eis o condenado. Pilatos coloca simplesmente, eis o homem. Eis o homem. Jesus simbolizava ali a dignidade mais elevada da condição humana, que nós não atingimos ainda, né? A humanidade real é o título desse capítulo. Então, Jesus simboliza o mais elevado padrão de dignidade humana, que nós não atingimos ainda. Nós podemos dizer que nós estamos a caminho da humanidade, porque a gente não atingiu a humanidade real. A nossa atitude, o nosso comportamento, via de regra, nos fala dessa condição primitiva, desse ser egoísta, desse ser que busca apenas para si, desse ser que confronta com a miséria, com a indigência, com as pessoas se alimentando nas latas dos lixos. E essa criatura que tem condições fica indiferente, como se estivesse anestesiada ante a sua falta de sensibilidade com essas dores alheias, com as guerras que nós estamos vivenciando, com os horrores que ocorrem nas guerras, e nós estamos amortecidos, anestesiados.
porque não alcançamos ainda a condição de seres humanos, a humanidade real, nós não alcançamos ainda. Por isso Kardec coloca, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir-nos de modelo e guia? E a resposta dos amigos espirituais: vede Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. É esse sol divino que atrai as almas, né? E quando o nosso coração começa a se abrir a esse sol do amor infinito de Jesus, a gente não pode ser mais a mesma pessoa. Não há como. Nós vamos nos deixando tocar por esse amor, né? Vai ocorrendo uma transformação lenta, mais ou menos lenta, conforme cada um, mas é um processo lento, não é um processo imediato, é um vir a ser. Mas quando nós começamos a dar atenção, isso que nós estávamos falando, o simbolismo da cruz, voltando para dentro de nós essa luta e não mais para fora, nós vamos acelerando esse processo de transformação espiritual. E só assim, meus irmãos, não há outra forma. A felicidade verdadeira é a conquista desses valores internos. A vida nos propicia, sim, momentos de lazer, momentos de felicidade, de prazer, que são naturais. Mas nós nos apropriamos desses elementos e fizemos deles o objetivo de nossa existência. Esse é o problema. Não é que Deus tenha errado, porque Deus é perfeito em tudo, né? Só que nós nos apegamos demais nas coisas externas, que deveriam ser um lenitivo para nós, para a nossa vida. Os momentos de tranquilidade, de prazer, de harmonia, de amor, né? Enfim, todos esses processos que fazem parte da existência, mas a gente se apegou a isso. Absolutamente nos apegamos a isso num processo de viciação de nossa alma. E nos fechamos a carapaça do egoísmo, sem percebermos que existem outras pessoas ao nosso redor, à nossa volta. E que nós temos, sim, condições íntimas de auxiliar o nosso próximo, como recebemos tanto auxílio tantas vezes. Então, essas reflexões que nós estamos trazendo é justamente para que a gente avalie a nossa existência como seres conscientes, que a gente possa ir acordando a nossa alma, saindo dessa letargia espiritual, para percebermos, né, o significado da nossa existência, por que nós estamos aqui. Por que nós não estamos em Júpiter? Por que nós não estamos num planeta maravilhoso, onde impera o bem absolutamente? Porque nós não alcançamos essa condição ainda. Somos alunos de primeiras letras e temos rodado, muitas vezes, no que os orientais chamam daquela roda de Sansara, das baixas reencarnações. A gente se vicia, se enclausura no egoísmo e não consegue sair daquilo. É preciso quebrar essa crosta do egoísmo. É preciso quebrar. Para que a gente então consiga perceber que somos deuses, como dizia Jesus, com D minúsculo, com esses potenciais divinos, e que a gente precisa começar a trabalhar esses elementos. Para que, acordando em nós contribuamos para a construção de um mundo melhor, de um mundo de mais paz, de um mundo de mais harmonia. Então, não depende dos governos apenas, né, para que a sociedade melhore. Não depende, né, das pessoas que têm muitos recursos. Não, aquele que não tem nenhum recurso material, se estiver vibrando e trabalhando, fazendo o seu melhor, vai estar fazendo muito mais do que todos esses outros. Né? Então, é preciso que cada um dê a sua contribuição. Cada um de nós está investido de valores. Nós trazemos a nossa moedinha, né, que constitui aquilo que a gente já tem capacidade de realizar, seja qual for a nossa profissão, a nossa atividade. Nós fomos investidos de valores. E é preciso que a gente desabroche esses potenciais. Que a gente olhe a vida como possibilidade de crescimento, de trabalho, de transformação espiritual, de transformação moral, de progresso material também, sim, mas nesse sentido, sem apego à matéria, porque o grande problema
é quando nos apegamos à matéria. O Erich Fromm tem um livro onde ele coloca ter ou ser, né? E a gente muitas vezes se apega no ter e, na verdade, nós nos escravizamos ao ter e o ser fica de lado. O ser é onde estão os nossos potenciais. Esse nós precisamos dar atenção. Porque na medida em que a gente dá atenção para esses processos internos, como a gente disse e repetimos agora, nós vamos fortalecer esses elementos. E a nossa contribuição vai ser cada vez maior para a sociedade e para nós próprios, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, a gente gostaria de deixar essa reflexão, que a gente possa, né, avaliar a nossa vida, como estão os nossos relacionamentos. O nosso relacionamento diz tudo sobre nós, né? Como nós estamos nos relacionando com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso esposo, nosso filho, nossa filha, nosso vizinho, né? A gente vai se conhecendo no outro através do relacionamento. Então é assim que a gente vai despertando, que a gente vai acordando para a vida. Que Deus nos ampare a todos, então, que Jesus possa tocar o nosso coração e que essa espada simbólica da transformação interior possa vibrar dentro de nós, nos levando cada vez mais para essa batalha, né? Essa luta de nós para conosco, para que esse Deus interno possa ir desabrochando em nós. Muita paz a todos e muito obrigado. Nosso profundo agradecimento ao nosso companheiro Paulo Renato pela explanação, pelas reflexões, que possamos efetivamente pensarmos nesta doutrina, nestes ensinamentos do Mestre Amado, que agora, à luz da doutrina espírita, nos traz de uma forma tão clara e tão objetiva. Façamos a nossa prece de encerramento. Te agradecemos, Pai, por essa grande oportunidade. Agradecemos aos amigos espirituais que coordenam este momento, por estas bênçãos, por estas luzes que se derramam sobre nós, no aqui e agora, levando para os nossos lares, para os nossos entes queridos, chegando ao coração de todos aqueles que nos assistem, porque somos energia, não importa a presença física, mas a conexão espiritual e de pensamento. Envolve-nos, Senhor, nestas vibrações, para que efetivamente, colocando esta espada eterna em nossos corações, possamos cortar estas mazelas que ainda nos prendem ao ser primitivo que somos, desenvolvendo assim e talhando em nós o anjo que queremos atingir. Obrigado por esta manhã, por tudo que aqui recebemos e que estejamos dispostos no próximo domingo para receber um pouco mais dos ensinamentos dessa doutrina tão consoladora. A todos, muita paz. Que assim seja. Um bom domingo e até o próximo domingo, então, nos encontraremos aqui.